Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos ao nosso canal e já pedimos que você curta, compartilhe e comente e depois se inscreva no canal para fortalecer o nosso canal, ok? Não se esqueça desses 3C e depois se inscreva no canal e você estará nos ajudando, tá? Para o crescimento genuíno do nosso canal. Cristianismo acima de tudo, Deus acima de todos e louco, mas é claro, por Jesus. Esse é o nosso lema do nosso canal no YouTube, que em primeiro lugar, o ensino poderoso da palavra de Deus. E hoje nós vamos de lição de número 7, meus queridos. Já estamos na 7ª lição desse terceiro trimestre, desse seriado abençoado, aonde nós estamos estudando sobre a igreja modelo. A igreja em Jerusalém, que foi inaugurada no Pentecoste, em Atos ali, né? No livro de Atos, do capítulo 1 em diante, nós vemos, certo? A inauguração da igreja, ok? Ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder de Deus. E quando o Espírito Santo veio, então foi a inauguração da igreja de Cristo Jesus, e os apóstolos saíram testificando com ousadia, testemunhando da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Lição de número 7, sem mais delongas, capítulo, melhor dizendo, será ministrado na sua igreja 17 de agosto de 2025, ok? O tema dessa lição, uma igreja que não teme as perseguições. Olha aí, pode vir o que for, meus queridos, mas ela está firme porque ela não teme as perseguições, tá? Texto áureo. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29, ok? Verdade e prática. Em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. Quais são elas? A igreja será perseguida e, em segundo, Deus a protegerá. Então a igreja vai ser perseguida sem dúvida, mas quem é o protetor dela e provisor, ou provisor, ok? É o Senhor Jesus, ok? Ele vai proteger a igreja de toda a perseguição. E além de provir, né, as suas necessidades, ok? Como fez ali na igreja primitiva. O tema geral da nossa lição, uma igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, é a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. O comentarista é o nosso pastor José Gonçalves, ok? O texto base dessa lição abençoada é a leitura bíblica em classe, está em Atos capítulo 5, versículo 25 ao 32 e Atos 12, verso 1 ao 5. Vamos fazer a leitura aqui, porque esse é o texto base de toda a nossa lição de número 7, certo? Então é necessário que façamos essa leitura. E chegando, anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensina ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxeram, não com violência. Por que não trouxeram com violência? Porque temiam ser apedrejados pelo povo, né? Eles já tinham caído na graça do povo, então eles tinham que tomar cuidado, né? E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote o interrogou, dizendo: não vos admoestamos, nós, expressamente que não ensinasse nesse nome? E eis que eu encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vos mataste, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, com o seu braço forte, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas
acerca dos pecados, nós somos testemunha acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 12, verso 1 ao 5. Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldado, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. 4 quaternos, né? Então 4 vezes 4, 16, né, soldados. Ok? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então as perseguições estavam acirradas, né? O Império Romano, juntamente com os judeus que era contrário, né? Que era o sacerdote, os saduceus, escribas, e temos aqui também o capitão do templo, né? Que era um sacerdote mais inferior, né? Na falta de um sacerdote, ele substituía o sacerdote principal. Então essa galera, né? Essa classe de pessoas perseguiam Jesus terrivelmente. E, lógico, né, alicerçado, ou seja, com a autorização do Império Romano. Tá? Então, era uma perseguição acirrada. Mas Deus, né, depois que Jesus foi ressurreto, então os apóstolos foram perseguidos. Mas o Senhor sempre, né, abençoando e protegendo o seu povo. Tá? No caso de Pedro, foi preso. Mas a igreja, em constante oração, o anjo foi lá, abriu a cadeia e Pedro saiu. De repente, os soldados, né, viram ele pregando lá no templo e foram atrás deles, mas já foram com medo, porque eles caíram na graça do povo. Aí eles trouxeram perante os principais, porém com temor, não trouxe com violência. E os principais, vendo que poderia ser também, né, o povo poderia levantar contra eles, falaram fortemente com eles, disseram para eles não pregar em nome desse Cristo, mas liberaram, e eles saíram pregando. Eles não tiveram como, né, ali impedir da igreja pregar a palavra de Deus. Então Deus cuida, é perseguida, mas Deus protege o seu povo. Então não devemos temer ao homem, mas temer a Deus. Avançando aqui para a nossa lição, certo? Nesta lição, estudaremos como a igreja primitiva enfrentou essas oposições, com coragem e fé, confiando na proteção divina, através da ação de Deus, da intercessão da igreja e da ousadia dos discípulos. Aprendemos que o verdadeiro povo de Deus não teme as perseguições, pois sabe que o Senhor é seu refúgio e fortaleza. Na apresentação dessa lição, nós temos 3 objetivos. O primeiro, explicar os motivos e as esferas da perseguição enfrentada pela igreja primitiva. Em segundo, demonstrar como Deus protegeu sua igreja através de livramentos e da intercessão. E em terceiro, encorajar os alunos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante de adversidade. Então, esses são os objetivos da lição, tá? Você que é professor, ensine, incentivando, encorajando os seus alunos em frente às, né, perseguições que irão, né, posteriormente ter, sem dúvida, que aqueles que piamente servem a Cristo serão perseguidos por o sistema mundano, ok? Avançando para a nossa lição, em sequência, tá? Ao estudarmos essa lição, devemos refletir sobre como a fé nos capacita a enfrentar as adversidades com coragem e nos inspira a testemunhar o Evangelho com ousadia e convicção, sabendo que não estamos sozinhos, pois o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. A coragem da igreja primitiva nos inspira a permanecer firmes na fé
testemunhando de Cristo com ousadia. A nossa lição, ela é comentada em 3 tópicos, como é de costume dos comentaristas, tá? No primeiro tópico nós temos a igreja perseguida, com 3 subpontos, né? Os perseguidores, as esferas da perseguição, né? Onde foram as esferas dessa perseguição, e em terceiro a igreja enfrentará oposição. No segundo tópico da nossa lição, nós temos aqui a igreja protegida, né? Um anjo de Deus, ali no caso de Pedro, certo? A intercessão da igreja na casa da irmã Maria e o valor da oração, tá? Então nós vamos discorrer esses 3 tópicos principais e estamos entrando agora na segunda introdução. Nós fizemos a primeira, né, que é do comentarista, a parte, e agora vem a introdução propriamente dita da lição, tá? Do comentário da lição. Então vamos lá na introdução. Desde o seu início, a igreja enfrenta oposições e perseguições. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Foi assim no primeiro século e é assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha, nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vemos ao longo da história da igreja o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória ao seu povo. Assim, nesta lição, veremos como Deus faz isso, capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil. Então nós vemos que o mundo proíbe, mas a igreja disse, o mundo libera, melhor dizendo, a igreja diz proíbe. Então o que o mundo libera, a igreja fala para os crentes não fazer, porque é pecado, tá? O mundo diz que sim, a igreja diz que não. Então nós andamos na contramão do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Se nós formos andar na mão que o mundo anda, nós não alcançaremos o céu e nem as misericórdias de Deus. Então vemos assim que nessa lição veremos como Deus faz, né, faz isso capacitando, né, e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil, ok? E foi assim no primeiro século. E assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vemos ao longo da história que a igreja, né, o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória ao seu povo. Assim, nessa lição, veremos como Deus faz isso, tá? É importante. Então, nós vemos quando Jesus orou pela a sua igreja antes de ser assunto aos céus, antes de passar pela cruz, estava próximo, né, ser crucificado. Ele ali no Getsêmani, né, na agonia da morte de cruz, ele orou: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde no mundo. Por quê? Porque Jesus ia ser assunto aos céus e quem ia continuar essa missão é a sua igreja, era a sua igreja. Então ele pediu: eu não peço que os tire, porque eles precisam de fazer a obra, mas que os guarde. Então nós somos perseguidos, mas somos guardados na potente mão do nosso Senhor Jesus Cristo. É bom entender isso, são pérolas da palavra de Deus. Avançando para o primeiro ponto, ou o primeiro tópico dessa lição, a igreja perseguida. Então vemos o primeiro subponto. Quem são os perseguidores? Na Bíblia vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Atos 5, versículos 17 e 24. Atos 5 menciona 3 grupos, 3 classes de perseguidores. Quais são eles? Principais, tá? Primeiro, o sacerdote, os saduceus e o capitão do templo. O sacerdote é os que ministravam no templo, ok? Os saduceus eram uma classe de pessoas, sabe? Da elite, que tinha uma influência muito grande ali na sociedade israelita. Eles não criam nem na ressurreição, tá? Nem vida após a morte, e nem na ressurreição. Olha só que coisa, né, desfavorável. Então, o que Cristo pregava, eles tentavam despregar, né? Falando aí, dizendo que Jesus estava ensinando heresia. Portanto, eles tinham essa
essa negação, tá? Eles não criam na ressurreição e também nem vida após a morte, ok? Então nós vemos aí que era um grupo ferronho, mas vamos especificar aqui na lição, certo? Esses três grupos. Os saduceus eram um grupo muito influente, é o primeiro grupo, tá? Na ordem da lição, com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio do sacerdote e dos anciões. E dentre dessas classes religiosas, eram mais poderosos, tá? Eram os mais influentes. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, tá? Criando dificuldades sempre que podiam. Lucas 20, você pode ver essa verdade em Lucas 20, capítulo 27 ao 40. Os anciões, tem outra classe aqui também, né? Os anciões eram líderes judaicos influentes, tá? Representando tanto aspecto religioso quanto políticos, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Já o capitão do templo mencionado também em Atos Apóstolos, capítulo 4, verso 1, era um sacerdote nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo, por isso chamava capitão do templo, ok? Esse grupo, cada um com sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. Então eles viam a igreja como uma ameaça, acreditando que Jesus veio para tomar ali, né, politicamente, exercer ali um reinado ali. Então eles, influenciados por Roma, eles então se achavam ameaçados pela igreja, por Cristo, e eles faziam oposição contra o Senhor Jesus, ok? Segundo subponto, esferas da perseguição. Então vamos ver em qual dessas esferas eles atuava essa perseguição. A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em duas esferas. Vejamos, a religiosa, ok, sem dúvida, né? E por verem a mensagem de Cristo como ameaça, né? Eles achavam a mensagem como ameaça política, não tinha nada a ver. Jesus disse que o reino dele não era deste mundo, tá? E agora também ameaça política, né? Os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Por isso, os romanos os incentivavam, né, a pararem, né, a Jesus Cristo e a sua igreja, certo? Na esfera religiosa, Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos. Atos 5, versículo 17, versículo 18. À medida que os cristãos testemunhavam de sua fé, com poder, ganhavam mais e mais admiração popular. Atos 2 e 47. E muitos já haviam aceitado a fé. Atos 4 e 4. Em Atos 4 e 4 já tinha quase 5.000 crentes, né, que aceitou a fé. Esse número continuava crescendo em Atos 5 e 14, e a inveja, portanto, provocou a ira desses líderes enquanto a igreja crescia. O velho judaísmo farisaico regredia. Olha só, né? B. Na esfera política, em Atos 12, verso 1 ao 5, vemos que a perseguição se dá na esfera estatal e é de natureza mais política na esfera pública. Ali o rei Herodes, um dos governantes que representava o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prender o apóstolo Pedro, sabendo que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos. Queria com isso aumentar o seu capital político perante os judeus que se opunham à igreja, ok? Então nós vemos aí Atos 12 e 3. Então nós vemos que no princípio a igreja começou com 120. Depois no capítulo 2 nós vemos a igreja com quase 3.000. No capítulo 4 era já quase 5.000 a multidão. E lá no capítulo 8 em diante, nós vemos que já não dá mais para contar, né? Nós vemos que o escritor, que é Lucas, já desiste de números e começa a dizer uma grande multidão havia, certo? Ouvindo os apóstolos atentamente, porque a mensagem não era como a dos escribas e fariseus, mas a mensagem era com sinais e prodígios, né? E poderosa. E eles praticavam
eles não só pregavam, mas eles tinham praticidade da palavra de Deus, do evangelho, tá? Era o evangelho, para ser genuíno, ele tem que ser praticado. Então nós vemos aí que não tinha como barrar, né, essa poderosa igreja, porque Deus estava e é com ela até hoje, ok? Então é importante nós sabermos isso. Terceiro subponto do primeiro tópico: a igreja enfrentará oposição, né? A igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes, é visto como antiquado, preconceituoso, indesejado. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo: silenciar a voz da igreja. Então nós vemos que nos tempos modernos nós vemos aí a bibliofobia, né? Os que dizem que a Bíblia ela é cristofóbica, né? É bibliofóbica. Por que isso? Porque eles querem vir da maneira que eles querem, querendo que a igreja aceite, engula tudo, né? Faça casamento gay, aceita do jeito que eles venha como está e fica como quer, sem princípio, mas a igreja não faz isso, tá? A igreja tem princípios. Se você é uma pessoa que prostituía, agora você não vai prostituir mais, que bebia, agora você não vai beber mais, porque o evangelho, a grandeza do evangelho é que ele é transformador, tá? Ele não só convence, mas ele transforma, ok? Se você era um homossexual, você vai largar a mão de ser, porque aqui tem princípios, mas o mundo quer que a igreja engole eles da forma que eles querem. Então por isso que há essa perseguição, porque os nossos valores é contrário aos valores mundanos, tá? Os valores mundanos é inverso aos valores cristãos, e por causa desse princípio, então há um choque, e eles querem, né, impor, então aí cria-se a perseguição, mas a igreja ela continua a mesma, tá? Ela é a mesma aqui, lá no Japão e até os confins da terra, não muda, porque nós temos princípios judaicos cristãos, ok? Então não adianta, nós não vamos engolir, né, esse sistema mundano, nós vamos permanecer firme. E quem aceitar Jesus tem que ter mudança de vida, porque quem aceita Jesus é nova criatura. E quem é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É novo pensamento, é novo sentimento e é nova atitude. As inversão de valores, os valores que existiam no mundo, agora passa a ser os valores cristãos, ok? Pensamento, pensar nas coisas de cima, tá? Pensar nas coisas que são honestas, nada de trapaça. Cristão não pode ser mentiroso, não pode ser trapaceado, deve ser honesto e deve ser, certo, não trapaceiro. Se existe, não é convertido, sabe? Porque o cristão que é transformado, ele é convertido em todas essas áreas. Novo sentimento, o coração tinha mágoa, malvado, era homicida, agora ele vai se tornar um coração bondoso e vai pregar vida. Porque em Cristo Jesus é a vida. Tá? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então isso é os princípios cristãos, judaico-cristão. E nós não negociamos esse princípio. Pode vir da forma que for perseguir, mas nós vamos permanecer firme, como Pedro, como Paulo, né? Custe o que custar. Nós não vamos negociar os nossos princípios, ok? O sinopse desse tópico, a síntese desse tópico: a igreja primitiva enfrentou perseguições e oposição tanto na esfera religiosa quanto na esfera política, tá? Sempre teve. Nós vemos que aí na esfera política hoje eles querem criar emendas, criar leis para, né, agredir a igreja, certo? Para perseguir a igreja, mas a igreja permanece firme, porque nada pode parar a igreja, porque quem está na frente é o Senhor Jesus. Ele é o general supremo, tá? Ninguém consegue manter-se de pé diante do Cristo da cruz, do Cristo vencedor, é lógico agora, né? Vamos então para mais um subsídio teológico aqui. Perseguição política. A perseguição à igreja teve início quase que imediatamente depois do Pentecoste.
Pedro tinha curado um homem coxo junto à porta formosa do templo, e uma grande multidão tinha testemunhado os resultados. Quando aquele que tinha operado o milagre aproveitou a multidão reunida para pregar a respeito de Jesus, os sacerdotes do templo o levaram preso. Capítulo 4. Libertado em breve, ele foi aprisionado novamente com outros apóstolos. Verso 5. E Estevão foi a próxima vítima. Só que desta vez houve uma morte. Capítulo 7, né? Capítulo, não versículo, ok? E este martírio deu início a uma onda violenta, tá? De perseguição aos crentes de Jerusalém. Capítulo 8. Saulo tentou levar a sua perseguição à igreja que estava em outros lugares, mas ele mesmo se tornou um prisioneiro do Senhor na estrada para Damasco. Então nós vemos aqui, essa perseguição foi se acerrando, que chegou no capítulo 7, capítulo 6, capítulo 7, nós vemos aí o primeiro mártir, que foi Estevão. Ele começou a pregar, e ele pregou com tanta ousadia que os anciões, que os escribas e fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os capitões, viram nele como o rosto de anjo. E aí eles ficaram tão nervosos, porque eles não conseguiam vencer ele na palavra, que ele pregava ousadamente. Ele começou de Abraão e veio até Jesus Cristo. Naquela pregação ousada, eles ficaram tão enfurecidos que eles viram o rosto dele como de anjo. Eles apelaram, pegaram pedra e começaram a apedrejar Estevão, e ele foi sucumbindo. E na hora que ele estava morrendo, ele disse: eis que eu vejo os céus abertos e a destra de Deus, o Filho do Homem. Olha aí, irmão. Quando você, irmão, é perseguido e até morto, Jesus se põe de pé. Ele viu Jesus de pé à destra do Pai. Se põe de pé para te receber. E ele diz: toma em tuas mãos, ó Senhor, o meu espírito. E certamente foi recebido do céu o espírito de Estevão, e ele sucumbiu morto pelas pedradas dos invejosos, ok? Mas a igreja não parou. A vez de parar, aumentou. Aí quando nós vemos aqui, no capítulo 8, Paulo. Agora quem é o perseguidor é Paulo, que era um judeu, né? Incentivado por essa galera, sacerdotes, capitões do templo. Ele tinha carta, autoridade para perseguir os crentes e matarem. Paulo presenciou, né, muitos, eles consentiam na morte de muitos quando eles prendiam. Paulo tinha autorização, autoridade para prender os crentes. Ele saiu perseguindo a igreja, mas no caminho de Damasco, Paulo cai do cavalo. Não sei se era cavalo ou camelo, ele estava perseguindo os crentes e estava ali atrás da igreja. De repente uma grande luz aparece, né, na frente dele, e aquela luz, ele não conseguiu enxergar mais nada, porque era muito mais forte que o sol. Ele cai por terra. Caindo por terra, ele faz a pergunta: quem és tu, Senhor? Ele disse: Paulo, Paulo, quão grande é você perseguir e levantar-se contra os agrilhões? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Porque Paulo não estava perseguindo a igreja, mas estava perseguindo Cristo, que é o Senhor da igreja. Não só a igreja, mas Cristo que é o Senhor da igreja, porque ele é o cabeça, a igreja é o corpo, né, de Cristo, os membros que trabalham, né, no reino de Deus. E Paulo foi levado para um lugar, chegando lá e começou a orar, ele se converteu. Ananias foi avisado e enviado por Deus para orar por ele. As escamas caíram dos olhos dele, voltou a enxergar, porque ele havia ficado cego por causa daquela luz, né, tão forte, que era o próprio Jesus, que ele brilha como mais do que o sol. Certo? E aí Paulo restitui as suas visões, se converte ao cristianismo e se torna, agora, ao invés de perseguidor, se torna um perseguido, porque agora começou a pregar. E aí a perseguição veio sobre ele, mas ele não parou, foi o maior missionário. Ele pregou na Ásia, nos países ali daquela época, ele adentrou na Europa, e de lá o evangelho atravessou o oceano e chegou até nós através do apóstolo Paulo, que pregou ali. Os crentes vieram para cá através de navios, e hoje, se você é cristão, dá graças a Deus por Paulo, um grande missionário, tá? Um missionário nato, um missionário assíduo, um missionário
fervoroso, tá? Que não desistiu pelas perseguições e pregou o evangelho e alcançou nós, e hoje nós somos salvos em Cristo Jesus. Avançando então para o segundo tópico da nossa lição. Avançando para o nosso segundo tópico da nossa lição. A igreja protegida. Primeiro subponto. Um anjo de Deus. Veja bem, o que Deus manda para proteger a sua igreja. Um anjo só, tá? Lucas destaca que em meio às perseguições, Deus provê livramentos para os apóstolos. Atos 5,19. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro na prisão, Atos 12:7, com Filipe em sua missão evangelística, Atos 8:26, em missão na casa do centurião romano Cornélio, Atos 10:3, e com o apóstolo Paulo em alto mar, Atos 27, 23, 24. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação, Hebreus 1:14. Então nós vemos que não foi comum, não foi incomum a presença, né? Eles estavam constantemente, olha só, Lucas destaca, né, que a mesma perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos, tá? Então, aqui a igreja contou com a presença dos anjos, seres totalmente sobrenaturais, não era incomum. Nós vemos ele primeiro aqui, ok, em Atos 5, Deus proveu o livramento em Atos 5, a igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença do anjo, seres de natureza totalmente sobrenatural, tá? Quando ali a igreja orando e Pedro é liberto da prisão, tá? O anjo vem e abre ali as portas da prisão, algo tremendamente, né, que os quatro ternos ali, os soldados que estavam ali, certo? Não conseguiram, né, perceber, e Pedro sai ali e eles ficam aterrorizados, porque como ele saiu? As portas fechadas e o anjo abriu misteriosamente e ele foi liberto. Nós vemos também que Filipe, um anjo chega a ele e disse, olha, vai para aquele lugar onde está um homem de Gadara, né, ou de Gadara, um homem que é da rainha, que era etíope, tá? E ele está naquele caminho deserto, se aproxima daquele carro, e quando ele aproximou, ele ouviu o mandado do anjo, né? Ele se aproximou e aquele mordomo-mor da rainha de Gadara estava lendo o livro de Isaías, o capítulo 53. E ele perguntou, ele acompanhou, correndo pelo poder do Espírito Santo, acompanhou aquele carro e perguntou, se entendes o que lê? Ele falou, como eu entendo se ninguém não me ensinar? E aí ele começou a transmitir a palavra para o mordomo de Gadara, certo? E ele disse, o que me impede de eu ser batizado? Ele falou, nada, tem água aqui. E ele batizou e foi o primeiro cristão ali do Egito, tá? E aquele homem ali certamente pregou o evangelho, se tornou missionário ali naquelas regiões, tá? E foi grande o poder da palavra de Deus. Nós vemos a ação do anjo aí, tá? E depois nós vemos a ação do anjo através também do apóstolo Paulo, quando ele estava em um naufrágio. O apóstolo Paulo disse, olha, nós não devemos sair agora, porque vai vir Deus está avisando, eles não acreditaram, e os capitães muito confiantes, que sabiam o que faziam em alto mar, e tornaram viagem. Paulo estava sendo levado preso para Roma. Em alto mar começa uma ventania, certo? Uma ventania chamada de Aquilão, tá? Certamente semelhante a isso que acontece, né? Aí, recém com nomes, né? Eles dão um nome aí, Maremoto e outros
o Ninho, mas ali era, daí o nome de uma tempestade de Aquilão. E aquela tempestade vem em alto mar e o navio cheio de especiaria e tantas coisas começou a balançar e para afundar. Foram jogando tudo fora e nada, e o vento. E aí eles começaram, né? Paulo, já não sei, havia vários dias que eles estavam em jejum, com medo do naufrágio. E Paulo falou, olha, fica tranquilo, o anjo do Senhor apareceu a mim e disse que ninguém vai morrer. Vocês podem se alimentar para vocês não perecer, porque ninguém vai morrer. O navio vai encalhar, deu todos os detalhes, certo? Mas ninguém vai morrer. E aí, o capitão pode liberar todo mundo porque vai se salvar. E quando o navio encalhou em um lugar que tinha ali um testão de areia, né? Encalhou ali e a maré batia muito forte, começou a despedaçar o navio e cada um agarrava uma parte ali que soltava do navio e logo na frente tinha uma praia e eles escaparam, os restantes, né, nos destroços do navio, escaparam e chegaram até aquela praia e foi o grande livramento, não morreu ninguém. Paulo também não morreu e cumpriu a palavra que Paulo havia profetizado. E chegaram naquele vilarejo ali, certo? E ali também aconteceu um grande milagre. Paulo pregou a palavra e ali o principal daquela ilha se converteu ao evangelho. Houve um episódio, uma víbora mordeu a mão de Paulo e eles pensavam que ele ia morrer instantaneamente porque era frio ali naquela ilha. Ele estava acendendo uma fogueira, quando ele pega um graveto, a víbora pá na mão dele, mordeu na mão dele, e esperava que ele ia morrer instantaneamente, era uma víbora venenosa, né? E Paulo nada, e eles começaram a dizer que Paulo era Deus, porque ele não morreu, né? Milagrosamente Paulo sobreviveu, e aí ele começou a pregar, não sou eu, mas aí abriu-se uma brecha para Paulo dizer quem era, que era na vida dele, começou a pregar sobre Cristo Jesus. E o principal daquela ilha aceitou Jesus como Salvador, né? Se não estou equivocado, a ilha de Malta, e ali foi um grande reboliço e a igreja foi crescendo. E quanto mais prendia, quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. É como hoje, tá? Quanto mais persegue, mais ela cresce, né? Alguém compara com uma formiga, né? Quanto mais se mata, mais aumenta, né? Então assim é a igreja de Cristo Jesus. É importante nós sabermos isso. Avançando para o segundo subponto da nossa lição, a intercessão da igreja. Tá? Então nós vemos nesse primeiro, né, a atuação comum dos anjos ali ajudando a igreja, certo? Porque eles foram criados para ajudar os salvos, certo? Em favor dos salvos, ministrar em favor dos salvos. Segundo subponto, a intercessão da igreja. Atos capítulo 12, verso 5. Diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro, também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro, se isso não tivesse nenhuma relevância, É evidente que Deus é soberano e age como quer e quando quer. A morte de Tiago, irmão de João, é mencionada anteriormente e não temos uma explicação no texto bíblico do porquê. Tiago não foi libertado. Atos 12 e 2. Tá? Não tem explicação. Deus permitiu, né? E Deus trabalha da forma dele. Contudo, esse evento certamente causou um impacto na igreja, levando-a a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Deus respondeu à oração da igreja e libertou a Pedro. Então, Lucas destaca a importância da igreja. A igreja tem que estar em constante oração. Diz a palavra, pouca oração, nenhum poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Então o papel da igreja foi importante. Quando eles começaram a orar, a interceder, Deus envia um anjo e liberta Pedro. Os outros haviam morrido na perseguição, mas não intimidou a igreja. Pelo contrário, a igreja começou a orar mais. E Pedro preso, quando a igreja orou, o anjo veio e libertou Pedro. Você veja o poder da intercessão. Tiago diz que a oração de um justo
tem muito em seus efeitos. Imagina a oração de um justo. Agora a igreja toda orando, então Pedro é liberto milagrosamente. Então a importância da oração intercessória, ela é muito importante. Então não podemos esquecer disso, ok? Terceiro e último subponto, segundo tópico, tá? O valor da oração. Essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Em quarto, os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu, Atos 4:31, e quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco, orando pela cura dele, Atos 9, verso 11 e 12. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele, Atos 10 e 3. E os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo, Atos 8 e 15. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Ainda continua atual. Então veja bem o que eu citei para vocês anteriormente, né? E outra frase, ainda do nosso século agora, certo? Muito importante pelo um grande pregador, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas isso, olha, eu prefiro orar, a ensinar um homem a orar, do que 10 homens a pregar. Porque hoje nós não precisamos de gigante na pregação. Nós precisamos de gigantes na oração. Então a oração é a lenha pela qual arde o fogo do Espírito Santo de Deus. Quando essa lenha, que a igreja se ajunta e começa a queimar, ou seja, a orar, né? O fogo do Espírito Santo começa a queimar nesses corações. E esse fogo incendeia e começa a destroçar, né? A derrubar as barreiras do inferno, a queimar, né? Todos os atrapalhos do inferno e dar liberdade para os pregadores, para os crentes pregar com ousadia a palavra de Deus. E as pessoas vendo essa ousadia, vendo esses milagres, então ela se converte ao cristianismo. Então é importante a oração intercessória. Não podemos esquecer, ok? Vamos aqui então fazer um resumo desse segundo tópico, tá? Desse segundo ponto na lição. Mesmo em meio às perseguições, Deus manifestou o seu poder de proteção. Tá? Cedo de manhã, Caifás e seus companheiros convocam uma reunião geral do Sinédrio. Os guardas do templo são enviados para trazer os prisioneiros, mas eles encontraram a prisão vazia. Todos os 12 desapareceram. Quando as autoridades ficam sabendo do desaparecimento dos apóstolos, se afligem e se sentem indefesas as autoridades. Veja bem, sentem impotentes diante desse poder de Deus. E não sabendo do que viria a ser aquilo, eles não sabem o que fazer ou dizer. Alguns, como Gamaliel, em Atos 5, versículo 34 a 40, pôde ter considerado que o sobrenatural estava em ação, sobretudo visto que milagres tinham sido feitos pelas mãos dos apóstolos. Mais tarde, um mensageiro o informa que os apóstolos estão no templo, como o anjo tinha instruído eles. Estão falando ao povo a palavra desta vida, de salvação provida em Jesus Cristo. Olha aí. Então Gamaliel, que era um dos grandes ali, disse, olha, não levantamos contra esse povo, porque se essa obra for de Deus, ela permanece. Se ela não for, ela vai acabar. E se nós levantar contra ele, nós estamos lutando contra Deus. E ele citou um outro que levantou, tá? E não permaneceu porque não era de Deus. Mas essa aqui, se ela permanecer, não temos contra, porque nós estamos levantando contra o próprio Deus, e isso não vai dar certo. Então ele alertou, aí a galera ficou com medo e baixou a guarda, e os discípulos e apóstolos não pararam e começaram a ganhar almas, e a igreja cresceu tremendamente. Avançando para o terceiro e último tópico,
A igreja destemida. Tá? Primeiro ponto, testemunho com poder. Tão logo foram libertos os apóstolos, começaram a testemunhar da sua fé, em Atos 5:25. De nenhuma forma se sentiram intimidados, estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por antigos escritores de os Atos do Espírito Santo, tá? Em vez de Atos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. Ficou bem, né? Porque o Espírito Santo operou grandemente. Vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Ele é a fonte de poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. Então, o sucesso, né, o poder da igreja para permanecer firme contava com o ajudador, com o advogado, com o consolador, Espírito Santo, nas perseguições. Quando eles estavam perseguidos por tudo e por todos, o Espírito Santo consolava eles. Quando eles estavam pregando, o Espírito Santo então convencia, através da pregação, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo estava operando todo momento, mesmo a hora que não era citada, né, o seu nome no livro de Atos. Olha só então, maravilha, porque nós podemos contar com o nosso advogado, com o nosso ajudador, aquele que nos ajuda, né, que convence, que é o Espírito Santo de Deus, porque agora é o período da graça, é o período do Espírito Santo operar na vida dos crentes, ok? No segundo subponto, convictos da sua fé. Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro, Atos 5:25 ou 29. Nesse texto temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. A mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quanto este age contrariamente aos princípios adotados pela igreja, ou por aquela. De fato, isso está em foco. Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê, como fazendo por parte de sua natureza e essência, e que por conta disso não pode de forma alguma ser negociado. Então, não é desobediência às leis dos homens, nós temos que ser obedientes, mas quando ela vem contra os princípios da igreja, nós não temos dever de obedecer. Quando a autoridade falou para Pedro, não pregue mais o nome de Jesus, em nome de Jesus, eles disseram, mais vale obedecer a Deus do que as autoridades humanas, certo? Do que o homem. Então, quando a lei do homem vem contrariar a lei de Deus, nós temos que ficar do lado de Deus. Não podemos negociar de maneira nenhuma com os homens. Agora, é lógico que a lei que está dentro dos padrões, que está em concordância com a palavra de Deus, nós devemos obedecer e não desobedecer, tá? Em tudo. Então, temos que fazer essa separação, tá? Terminado, né? Nós vamos aqui para o resumo. O Espírito Santo capacitou os crentes a testemunhar com ousadia. Conclusão: vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito Santo enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com as perseguições. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não é a exceção. Ninguém gosta de ser perseguido. Contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. João 16:33. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Então, Cristo não chamou nós para sofrer, mas por causa do seu nome é que nós sofremos, porque as inversões de valores não casam com os valores da igreja, mas nós somos chamados para ser felizes, e nós somos felizes, porém, não podemos evitar as perseguições, porque os nossos valores não casam com os valores do mundo. Então há esse choque
e o mundo persegue a igreja, mas nós continuamos pregando a palavra, feliz da vida, em meio às perseguições, sendo felizes porque estamos fazendo. Diz a palavra que os apóstolos apanhavam, era açoitado e eles davam glória a Deus porque estavam sofrendo por causa do nome de Cristo. Olha, essa alegria, ela é inefável, né? Ela é incompreensível, porque nós alegramos nas perseguições por causa do nome de Cristo. Amém? Terminamos essa lição. Peço para você inclinar a sua cabeça, vamos fazer essa oração poderosa para Deus abençoar a sua família, os seus, né? Todos que te cercam aí, e que Deus venha curar as enfermidades, dar prosperidade material e espiritual. Senhor Deus, te agradecemos por mais uma vez poder ensinar essa lição, somos canal e o Espírito Santo é que fala mais alto dos corações. Senhor, nós te pedimos também que entra com providência e cura, Senhor, esse pai de família que está com talvez uma doença incurável, essa mãe, esse filho, Pai, entra com providência, a tua palavra é poderosa para repreender todo e qualquer tipo de enfermidade. Pedimos também ao Pai que entra com providência na área financeira, ó Pai, o emprego, Senhor Deus, a falta, Senhor, de dinheiro para suprir a sua necessidade, entra com providência, ó Pai. Também, Senhor, esse filho desviado, essa esposa, esse marido, Pai, que está distanciado da sua casa, venha, Senhor, entrar com providência também, para que eles possam voltar para a tua casa e te servir de coração, para podendo assim também ser salvo pela tua graça. Pai Santo, assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês, sobre cada um de nós. E assim nós terminamos, galera. Até o próximo vídeo. Bye, bye.